Olá, eu sou, como você já sabe, espero, Alberto Guerra e estou no canal Literatura é Outra História. Hoje, com uma finalidade: discutir com cada um de vocês o que significa ler. Todas as pessoas que ouvem o verbo ler associam esse verbo a um gesto de transferência de letra para som, de som para letra. No entanto, ler pode ser e deve ser muito mais do que isso. Ler deve ser, pode ser, precisa ser algo contundente, mais determinante, mais desafiador, como, por exemplo, ler aquilo que não está escrito. Esse é um exemplo apenas, mas é ler aquilo que não está escrito. Tomemos a atividade profissional de três pessoas profissionais que vão trabalhar com a palavra de alguma forma. Se você consultar um psicólogo, se consultar um psicanalista, se consultar um psiquiatra, você vai esperar que esses três profissionais se ocupem do seu relato. O seu relato será tudo para os ouvidos desses profissionais. Agora, se os profissionais forem verdadeiramente competentes, eles estarão menos propensos a entender, a ler o que você fala e mais propensos a ler, a compreender aquilo que você pensa que não falou e o modo como você falou. Eles vão ter atenção, evidentemente, ao modo como se fala. Eles vão ter uma atenção desmedida àquilo que não se falou. Então, é possível dizer que o ler conjuga a sonoridade do que você está produzindo como decodificador de uma mensagem ou codificador de uma mensagem e o silêncio. O silêncio é fundamental. O silêncio em suas pausas, em suas lacunas, em seus hiatos, costuma dizer muito mais do que se imagina. Então é preciso cultivar a ideia de que ler significa estar preparado para ultrapassar o significante do signo linguístico, a sonoridade do signo linguístico. Para se chegar aos múltiplos significados, precisamos conjugar esse significado também fora do núcleo social. Se a palavra estiver apenas localizada no núcleo social, se ela for uma palavra apenas dicionarizada, de uso pragmático, utilitário, de uso no dia a dia, de uso da comunicação rasteira, essa palavra importa pouco. É preciso limpar essa palavra das coisas gastas do dia a dia. É preciso limpar essa palavra das coisas que se deterioraram, que se incutiram na palavra, para que nós possamos chegar ao miolo dessa palavra, ao cerne dessa palavra. Assim como o psicólogo, assim como o psicanalista, assim como o psiquiatra, tem o dever profissional e humano de mergulhar na essência daquilo que não se disse ou que se imagina não ter dito, a literatura faz esse papel. É exatamente assim que a leitura se programa. A leitura se faz no silêncio das coisas. A leitura se faz nos hiatos. A leitura se faz naquilo que não se descortina, naquilo que não vem logo à luz, aquilo que é obscuro, aquilo que está ali protegido pelas camadas que nós temos, porque a palavra não é só
um relato do mundo consciente. A palavra é também um relato do mundo subconsciente e inconsciente. Ela é resultado de embates culturais, de embates pessoais dentro de uma sociedade muitas vezes caótica e que nos marginaliza. A voz do indivíduo muitas vezes é calada porque essa voz individual é uma força centrífuga. E a sociedade e os poderes dentro da sociedade desejam que as vozes sejam centrípetas, que haja uma convergência, uma concordância, um dizer amém. Quando nós nos propusemos a fazer qualquer intervenção ao longo da vida, sempre sofremos algumas oposições, alguns reveses. Nós somos convencidos, até pelo processo de educação, a concordar. Quando você discorda e cala essa discordância dentro de si, quando você tem uma presença sua, única, ímpar, intransferível para revelar, normalmente você cala. E aí não enxerga tudo aquilo que foi dito. Isso você transfere para a leitura. As leituras ficam no nível raso, no nível rasteiro, no nível muito horizontal. E se perdem no que elas têm de mais fenomenal, que é a projeção que se faz de uma descoberta, aquilo que estava guardado, aquilo que impedia que outras coisas se realizassem. Os sujeitos que se esconderam, os sujeitos que morreram dentro do indivíduo, os sujeitos que se calaram, os sujeitos que tiveram a interdição. Esses sujeitos é que precisam aparecer, e eles vão aparecer nas traições da primeira pessoa. Quando a primeira pessoa começar a se trair, a traição será própria de um tradutor. Todo mundo sabe, até pelo ditado, que todo tradutor é um traidor. Esse tradutor, que é o sujeito, precisa ser cada vez mais um traidor do sujeito que é social e obediente. Ele precisa ser desobediente, ele precisa transgredir, ele precisa subverter. E essa subversão profunda, a arte verdadeira traz. A obra do Machado de Assis traz. A obra Dom Casmurro traz. E não é porque o tema é a traição, não é porque o tema é o ciúme, é porque a traição está no cerne das coisas que devem ser descobertas. Há sempre uma propensão a se trair, há sempre uma propensão a se inverter o jogo da obediência. Não é possível que o ser humano se contente com as frases ditas apenas na superfície, que o ser humano não entenda a gramática profunda, a descoberta profunda por essa gramática do ser humano que se escondeu e está se revelando plenamente naquele momento, exatamente nos momentos de distração, exatamente no momento em que um ser humano está contando aparentemente a vida do outro, sob a sua ótica, mas muitas vezes está contando a própria vida. Ou não é? Se você gostou, se comunique, curta, compartilhe. Nós estamos aqui para isso. Nós precisamos alargar esse canal, nós precisamos ampliar a nossa ação, porque nós precisamos filosoficamente ler um texto como um texto merece. E o Machado de Assis merece ser lido como um Machado de Assis, com grandeza. Antes de tudo, com grandeza. Muito, muito obrigado.